Ave Cristo, capítulo 7, parte A. Fim da luta. Depois de alguns dias de meditação na dependência da igreja, Tassiano entendeu-se com o velho Ênio, que lhe anotou as ponderações atencioso. Embora cego, não se conformava em pesar no orçamento da instituição. Não sabia como agradecer o devotamento de Pudens, que se fizera credor do seu melhor carinho. Se pudesse ali, permaneceria ao lado dele, a servi-lo com dedicação e respeito, até ao fim dos dias que lhe restassem na terra. Entretanto, não se achava só. Precisava cuidar do futuro de Quinto Celso, e em razão disso não lhe cabia demorar-se. Contudo, acentuava triste, não desejava tornar à casinha do bosque. As reminiscências da filha atassalhavam-lhe o coração. A ausência de Blandina trouxera-lhe um vácuo irremediável. Confiaria, desse modo, a Ênio os valiosos arquivos de Basílio e venderia a residência, os carros e os cavalos. Com o produto da transação, pagaria as dívidas em que se empenhara, transferindo-se com o filho para Roma. Tinha por lá a filha mais velha. Lucila nunca se afinara integralmente com ele, mas isso não a levaria a trair a voz do sangue. Era rica e, de certo, se compadeceria da situação a que fora arrojado. Indubitavelmente, não lhe negaria proteção quando lhe visse a penúria. Pretendia, assim, colocar-se sob o patrocínio dela, em companhia do filho adotivo, cuja idade reclamava atenção. Em Roma, com as relações de que ainda julgava dispor, situaria o rapaz em condições honrosas para aguardar dignamente o futuro. Pudens escutou-lhe os planos e não se opôs à realização deles. Reiterou-lhe, porém, a sua amizade e simpatia, ofertando-lhes os préstimos. Por que a aventura de tão longa viagem para recomeçar a vida? A igreja poderia incumbir-se discretamente da educação de Celso, e ele mesmo, Tassiano, não estaria sem trabalho. Havia doentes a consolar, imensidade de serviços a fazer. O viúvo de Helena, contudo, não renunciara de todo ao orgulho de classe. Alcançara alguma tolerância, mas achava-se ainda longe do verdadeiro despreendimento de si mesmo. Não exporia Celso ao flagelo das perseguições periódicas. Amava-o bastante para arrojá-lo, sem defesa, à desconsideração social. Senti-lo-ia mais seguro na grande metrópole. Possuía em Roma não apenas a filha, que certamente lhe garantiria a subsistência, mas também poderosos amigos com marcada influência na corte. Contaria com os elos do passado para encaminhar o filho adotivo na vida pública. Quinto Celso era senhor de primorosa inteligência. Ligara-se a ele pelos mais íntimos laços do carinho e da confiança. Estimava-o com excessos de zelo, de ternura. Desde o instante em que o recebera das mãos de Lívia, de partida para as regiões da morte, nele descobrira uma joia valiosa para o escrínio vivo de sua alma. Habitualmente, refletia no mistério da comunhão sublime e perfeita em que se entrelaçavam. Tinha a ideia de haver reencontrado um amor celeste que o tempo não conseguira apagar. Ouvindo-o embevecido, julgava muitas vezes que recuperara a companhia paternal. Aquela sensatez na apreciação da vida, aquela cultura polimórfica e aquelas facilidades de expressão
características da conversação do filho adotivo, recordavam-lhe os inesquecíveis entendimentos com o quinto varro nos jardins da residência do padrasto. A graça e a lógica, a compreensão e a sabedoria inata eram as mesmas. Inexplicavelmente, passara a raciocinar pela cabeça do jovem nos grandes momentos de luta. Buscava nele, instintivamente, a palavra final nos assuntos graves e a orientação adequada no caminho espinhoso. Amava-o com todos os recursos afetivos de sua alma obstinada e bravia, mas leal e sincera. Somente por ele queria agora viver e porfiar nas lides amargas do mundo. Como relegá-lo, pois, a incerto destino em Leão? Ênio verificou que não lhe competia argumentar. O cristianismo ainda era considerado fora da lei. As represálias de ordem política caíam invariavelmente de surpresa sobre o ânimo dos adeptos. Não seria lícito, pois, forçar uma solução tendente a favorecer-lhe os pontos de vista. Celso, convidado a opinar, asseverou que somente lhe interessava o contentamento paterno. Seguiria Tassiano com a fidelidade de sempre. O infortunado Patrício, desse modo, passou do plano à ação. Vendeu a casa, as bigas e os animais que lhe pertenciam ao novo senhor da antiga Vila Vetúrio. Entretanto, o dinheiro recebido de Álcio mal chegou para o pagamento dos débitos contraídos. Restava-lhe apenas o suficiente para a viagem. Ainda assim, não se lhe modificou o projeto. Leão asfixiava-o. A saudade de Blandina e a cegueira inesperada constringiam-lhe o coração. Desejava retirar-se dali, expandir-se, desalojar o próprio pensamento e tudo esquecer. Pudens, no entanto, generoso e precavido, entendeu-se com Celso e deu-lhe uma carta para um amigo humilde, mas sincero, que morava na via de Óstia. O pai adotivo levava reduzidas possibilidades. Talvez precisassem do concurso de alguém antes do primeiro contato com a viúva de Galba. Assim, na hipótese de qualquer dificuldade, poderiam recorrer a Érato Marcelino, velho cristão abandonado pela família que se refugiara na fé, vivendo entre a renúncia e a caridade. O rapaz recolheu as instruções prazerosamente. Desse modo, não estaria sozinho para superar os obstáculos. Para não melindrar o pai, guardou a missiva, cuidadoso, e as despedidas se fizeram comoventes. Zarpando de Massília, ligeira galera deixou-os em Óstia, que ainda ostentava os belos monumentos do porto de Trajano. O cego, apoiando-se no moço, respirava os ares da pátria com manifesta alegria. Os recursos escasseavam. Contudo, ouvindo as entusiásticas referências de Celso quanto à formosa baía hexagonal que o mencionado imperador mandara construir, recomendou ao filho adotivo procurasse a moradia de Fúvio Expêndio, um companheiro da mocidade que, segundo informações recebidas na Gália, ali se recolhera em soberba chácara. Expêndio, naturalmente, os receberia de bom grado. Recordava-se-lhe a figura imponente nos jogos e a alegria espontânea com que se entregava às libações depois dos concursos bem ganhos. O reencontro ser-lhe-ia valioso. De certo, o amigo dar-lhe-ia pousada condigna e providenciaria adequada condução que os levasse confortavelmente a Lucila. Enquanto meditava, conversando consigo mesmo,
Celso, norteado pelos esclarecimentos de vários transeuntes, bateu a entrada de graciosa vila encravada no centro de tranquilo pomar. Um escravo bem posto veio atender. Esperançado, Tassiano tomou a palavra e perguntou pelo amo, enunciando a sua posição de companheiro do pretérito que não o abraçava havia longos anos. Daí a momentos, um patrício de rosto menos simpático, tipo acabado da decadência, apareceu coxeante e desleixado. Mirou os visitantes detidamente e, depois de estampar fria expressão de desprezo que gelou quinto Celso, irritadiço, indagou. Que desejam? Oh, é a mesma voz, gritou o filho de Varro, estendendo instintivamente os braços. Fúvio, meu amigo, reconheces-me? Sou Tassiano, o velho aliado das competições. O velho romano recuou, aborrecido, e bradou. Que insolência! Por Júpiter, nunca te vi. Não comungo com a peste. Iludido pela própria confiança, o recém-chegado, retomando o apoio nos ombros do filho, explicou-se um tanto desapontado. Não te recordas de nossos exercícios em casa de Vetúrio, meu padrasto e meu sogro? Tenho ainda a impressão de ver-te manejando o gládio reluzente, ou então comandando a biga ligeira que voava ao golpe de teus belos cavalos brancos. Não passas de reles impostor, tornou Expêndio encolerizado. Tassiano é um homem da minha condição, vive honradamente nas galhas, é um patrício, jamais me apareceria em tua execrável miséria. Gaulês imbecil, com certeza abusaste do meu antigo companheiro para extorquir-lhe informações com que invadir minha residência e assaltar-me. Biltre, vagabundo, deve ser algum nazareno extraviado, conduzindo até aqui este jovem ladrão. Rua, rua, ponham-se daqui para fora. Fora! Fúvio, possesso, indicava-lhes a praça pública, enquanto o amigo, arruinado, enxugava o pranto copioso que lhe fluía dos olhos mortos. Quando o portão metálico foi cerrado pelo dono da casa com grande violência, o desencantado viajante voltou sobre os mesmos passos em que se havia dirigido até ali. O moço, adivinhando-lhe a dor, abraçou-o com mais ternura, como a reafirmar-lhe que ele, Tassiano, não se achava só. Agradecido, o infortunado pai de Blandina, esboçando a resignação e a humildade no rosto, observou. Em verdade, meu filho, não tenho agora outro amigo senão tu mesmo. O ouro e a posição costumam mostrar a amizade, onde a amizade não existe. É impossível que Fúvio não me reconhecesse. Sou hoje, porém, uma sombra no campo social. Perdi tudo: o dinheiro, a mocidade, a saúde e o renome familiar. Sem tais predicados, receio que a própria filha me desconheça. Ante a dolorida inflexão daquela voz, o rapaz tentou enveredar-se pela estrada do otimismo e da esperança. Que o pai não se inquietasse. Ele, Celso, estava moço e forte. Trabalharia por ambos. Não lhes faltaria nada. Quanto à hospedagem por algum tempo, trazia recomendações de Pudens para um velho amigo deste. Érato, segundo os esclarecimentos do benfeitor de Leão, devia morar em ponto muito próximo. Se Tassiano concordasse, não precisariam recorrer à proteção da viúva de Galba. Viveriam singelamente os dois,
conseguiriam alguma casinha humilde em que pudessem recomeçar. As relações de Ênio em Roma poderiam auxiliá-los com a necessária segurança. O pai adotivo anuiu reconfortado, explicando que o seguiria com o maior prazer. Entretanto, nada poderia assentar em definitivo enquanto não se entendesse convenientemente com Lucila para nortear-se dentro dos novos rumos. Não seria justo aliar-se da filha. Se encontrasse nela o acolhimento que esperava, suavizariam as agruras da sorte e Celso obteria os mestres que ele idealizara em suas paternais esperanças. Contudo, na hipótese de a filha mostrar-se endurecida e ingrata, render-se-iam ambos às circunstâncias e reiniciariam a luta conforme as aflições que o destino lhes ditasse. Enquanto conversavam, o moço guiava-o estrada fora como se fora velho conhecedor da via de Ostia. Desejoso de amenizar-lhe as agruras, o rapaz procurava distraí-lo, descrevendo-lhe as magnificências do pôr do sol e todos os aspectos interessantes que se lhe deparavam. Tassiano sorria. Guardava a impressão de rever pelos olhos da memória a paisagem banhada na luz crepuscular. Avançaram um longo trecho de caminho quando se abeiraram de mísero pardieiro restaurado. Atento aos informes de Ênio, o moço convenceu-se de que haviam atingido o domicílio de Érato. Entretanto, sentiu-se como quem já houvera estado ali antes. As paredes humildes, o teto inclinado para o chão, a porta rústica, tudo lhe parecia familiar. Aquele era o mesmo Tugúrio de Lisipo de Alexandria, onde Quinto Varro encontrara Corvino pela primeira vez. O velho Lisipo conhecera igualmente a palma do martírio, partindo, como tantos, ao encontro do mestre da cruz. Mas a pequenina construção, embora passasse de cristão a cristão, continuava a ser abençoada oficina de serviço à fé. No passado, Varro não pudera conduzir o filhinho querido às reuniões evangélicas como pretendia, pois que Cíntia exercia sobre ele a vigilância materna. Sofrera longos anos de saudade e flagelação moral, atravessar o sacrifício e a própria morte, mas soubera resignar-se e esperar. O tempo premiava-lhe a constância. Pela misericórdia do Senhor, tornara a existência corpórea retomar o veículo da carne e, espírito eterno metamorfoseado em quintos céus, reassumir a direção do destino de Tassiano, impelindo-o para Jesus, consoante o seu antigo ideal. Cerca de 44 anos haviam passado desde que Tassiano renascera, e o trabalho do amor continuava diligente e sublime. A choupana de Lisipo, qual ponto marcante de sua batalha espiritual, era a mesma. Simples como a serenidade inalterável do Cristo e acolhedora como a sua doutrina de luz. Extasiado, Celso descreveu para o cego a beleza pura daquele ninho de humildade, e tão emocionado se revelou que o pai adotivo supôs comovidamente haver encontrado naquele pouso um minúsculo palácio escondido sob a copa de florido arvoredo. Estranhamente feliz, o rapaz bateu à porta. Um velho, de semblante calmo, veio abrir. O moço fez mudo sinal, dando-lhe a entender a sua condição de adepto do Evangelho, e o rosto do ancião abriu-se em largo e luminoso sorriso. Abraçou os recém-chegados com palavras de carinhoso e fidalgo acolhimento. E enquanto Celso se referia ao noticiário de Ênio Pudens,
Tassiano sentou-se num banco rústico, sentindo-se envolvido por uma tranquilidade que havia muito desconhecia. A brisa fresca, penetrando pelas janelas, parecia acariciadora mensagem da natureza. 2 sobrinhos de Érato, Berzélio e Máximo, ambos escultores, presentes na sala humilde, partilhavam a conversação. O dono da casa lera a missiva de Ênio e regozijava-se. Era um companheiro de muitos anos, conheciam-se desde a infância. Achava-se ao dispor de Celso e Tassiano em tudo que lhes pudesse ser útil. O rapazinho explicou então que o pai e ele necessitavam de asilo até o dia seguinte, quando se avistariam com uma parenta, que talvez pudesse ajudá-los. Pretendiam fixar residência na grande metrópole, mas viam-se naturalmente deslocados. O anfitrião mandou servir ligeiro repasto de pão, azeite e legumes, e o entendimento prosseguiu fraternal. O genro de Vetúrio, que intimamente não aderira ao cristianismo, para alegrar o filho adotivo, escutava os comentários sorrindo. Observava Celso tão inexplicavelmente entusiasmado que de modo algum se animaria a perturbá-lo. O velho, os sobrinhos e o rapaz afinavam-se com tal perfeição que davam a ideia de serem velhos conhecidos no mais íntimo reencontro. Máximo e Berzélio, abnegados cultores da Boa Nova, salientavam as dificuldades da vida em Roma. Surgira nova crise de violência e inquietação. A derrota do imperador Valeriano, escandalosamente aprisionado pelos persas, criara atmosfera ameaçadora para os núcleos cristãos. Ignácio Galieno, o filho do imperador humilhado, subira ao poder. Pessoalmente, tinha simpatia pelo cristianismo torturado, do qual, pouco depois, oferecia públicas demonstrações. Mas, no rigor dos conflitos sociais, o novo imperante devia curvar-se aos desejos das classes dominadoras. A força dos éditos de 257 e 258, que geraram tremenda e cruel repressão aos serviços do Evangelho, reaparecera com bastante vigor. Potentados e autoridades, como de costume, atribuíam os desastres políticos do império à ira dos deuses, revoltados com um intenso proselitismo cristão. A fúria dos perseguidores, porém, amainava-se à frente das famílias cristãs mais importantes para retroceder diante dos pobres e dos pequeninos. Os cárceres jaziam repletos. O anfiteatro de Vespasiano estava oferecendo funções sucessivas. Os anciães e mentores da igreja recomendavam particularmente aos escravos e aos plebeus pobres evitassem ajuntamentos na via pública. Inúmeros senhores, congregados na faina de coibir a expansão evangélica, não vacilavam em denunciar os servidores menos favorecidos como inimigos da ordem pública, exigindo represálias e punições. Considerando a probabilidade de ações subversivas, os tribunais regurgitavam de magistrados e demagogos. Segundo a opinião do patriciado em decadência, os cristãos que pregavam a fraternidade eram arguidos de responsáveis pela onda de pensamento renovador.